Olá! A nossa super dica de hoje ela vai ser relacionada a pontos extremos do Brasil e as nossas fronteiras. Pontos extremos. Primeira coisa importante, relevante, que você tem que ter consciência, o que é um ponto extremo. Ponto extremo, como o próprio nome já diz, nada mais é que o quê? Nada mais é que a extremidade de um determinado local. Tranquilo. Diferente de ponto culminante. O que é ponto culminante? Ponto culminante é aquele ponto mais alto, certo? Então lembre-se, essa primeira informação é interessante. Ponto extremo é a parte mais alta do território brasileiro. Ponto culminante, ponto extremo é a nossa extremidade e o ponto culminante é aquela parte mais alta. Quais são os 4 pontos extremos do Brasil? Ao norte, Serra do Caburaí em Roraima. E aqui eu já chamo a atenção para uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo de uma maneira, digamos, equivocada. O próprio pessoal da geografia se equivocou no primeiro momento, com o passar dos anos conseguiram fazer a correção desse ponto extremo ao norte, porém ela ficou ali na cultura do brasileiro, que é o quê? O Brasil não é do Oiapoque ao Chuí. O Brasil é do Chuí à Serra do Caburaí, tá? Então o ponto extremo do Brasil é na Serra do Caburaí em Roraima. Sul, Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, tranquilo. Leste, a Ponta Seixas, na Paraíba. E a oeste, a Serra da Contamana, no Acre. Presta atenção no que eu vou informar para vocês. O que a gente está acostumado a ver em concursos? Os mais variados tipos de cobrança em cima desses aspectos aqui, dos pontos extremos. Um assunto tranquilo, só que você tem que tomar alguns cuidados. Vamos a eles. Quando ele fala em ponto extremo da região norte, ele pode te cobrar o ponto extremo, a Serra do Caburaí, ou pode te cobrar o estado aonde se encontra esse ponto extremo. Então não tem. Eu tenho que lembrar que o norte é Serra do Caburaí, estado da Roraima. Quando ele fala no Arroio Chuí, Rio Grande do Sul, quando ele fala na Ponta Seixas, eu tenho que lembrar que a Ponta Seixas ela encontra-se no estado da Paraíba. Então, primeira dica daqui do ponto extremo, não basta saber o ponto extremo, também o estado onde ele se localiza. Já apareceu em concursos essas duas cobranças, ou o nome do ponto extremo ou o estado onde ele se encontra. Mas vamos lá. Aqui na Super Dica vai ter mais uma dica importante para você resolver qualquer tipo de questão que seja cobrado em torno de ponto extremo. Por exemplo, quando ele fala no ponto extremo do Brasil Norte, a gente tem na Serra do Caburaí. Porém, mais exatamente, a gente tem com a nascente do rio Ailã, lá na Serra do Caburaí, em Roraima. Professor, eu preciso saber todas essas informações, essas 3 informações, que o ponto extremo do Brasil fica fica lá na nascente do rio Ailã, na Serra do Caburaí e no estado de Roraima. Se você não quiser ter a dificuldade, não quiser ter problema com a questão de ponto extremo, se você souber essas 3 informaçõezinhas em relação à região norte, a nascente do rio, o ponto extremo como relevo e o estado, você não vai perder essa questão. Então, depois que você já massificou essas informações aqui, você vai lá e acrescenta mais essa dica. Pô, ou é Serra do Caburaí ou é nascente do rio Ailã. Quando eu venho para o leste, a Ponta Seixas, eu tenho como ponto extremo lá Cabo Branco. Cabo Branco. Esse Cabo Branco se encontra na Ponta Seixas, no estado da Paraíba. E por último, lá na Serra da Contamana, eu tenho a nascente do rio Moa, ou a Serra da Contamana, ou o estado do Acre. Veja que com essas pequenas dicas, você cercou de todas as maneiras. Quando for cobrado o ponto extremo, você vai tirar de letra. Porque eu sei a nascente do rio, eu sei que eu tenho um cabo, eu sei a unidade de relevo e eu sei o estado. Não vai ser diferente disso. Se você conseguir guardar essas 3 informações, você vai resolver qualquer tipo de questão de ponto extremo. O Arroio Chuí não tem. É o último ponto ali, então é mais massificado. Acaba sendo só esse tipo de informação aqui, tá? Então esses são os nossos pontos extremos. Pois bem, quando a gente fala em ponto extremo, quando a gente está falando em fronteira, quando a gente está falando em posição geográfica, a gente precisa saber se localizar no nosso mapa.
E aí a gente vai cair num assunto importante, que é os chamados pontos cardeais. Ah, mas eu sei os pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul. É o suficiente? Não. Não é o suficiente para você que vai fazer uma prova de concurso onde cai geografia, onde a gente vai falar de coordenadas geográficas, onde a gente vai falar de posição geográfica. Então, a gente usa muito o princípio da chamada rosa dos ventos, que é aquela estrelinha que a gente tem nas cartas, o pessoal que já viu alguma competição de orientação tem lá. Como se você não tiver o dom de desenhar, assim como eu não tenho o dom de desenhar, fazer uma rosa dos ventos bonitinha e tal, tudo bem. A gente vai lá e faz essa questão dos pontos cardeais assim, ó. Desenha-se uma cruz, no primeiro momento. Aí eu vou identificar aqui o quê? Eu vou identificar primeiramente os chamados pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste. Olha só. O macete do leste, o norte e sul, acho que ninguém vai ter dificuldade, né? O macete do leste e oeste é o seguinte. Na hora que você estiver fazendo o exercício, na hora que você estiver fazendo a questão da prova, o leste vai estar sempre na sua direita. Leste, direita. Certo? Então, leste está na direita. Então, leste vai estar sempre na direita, também chamado de oriente. Tá? Então, esses são os pontos cardeais. E eu vou acabar tendo aqui os chamados pontos colaterais, que são o quê? Aqui eu vou ter o nordeste, e aqui eu vou ter o sudeste. Aqui eu vou ter o noroeste e aqui eu vou ter o sudoeste. Esse desenho aqui depois você faz da maneira que você quiser. Se conseguir pegar lá a rosa dos ventos, melhor ainda. Esse desenho aqui é aquele que eu faço e colo ali na parede do meu quarto. Eu não preciso me preocupar em estudar onde está o norte, onde está o sul. Não, isso aqui eu passei ali na parede, olhei, pô, aqui está o norte. É isso. Por quê? Porque quando a gente for estudar, por exemplo, a localização do Pantanal Mato Grossense, você vai ver que o Pantanal ele se encontra sudoeste do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul. Então aí começa aquela coisa mais pesada. Esses pontos colaterais, na hora lá na prova, se eu conseguir visualizar e lembrar da posição geográfica das regiões geográficas do Brasil, fica tranquilo. O sudeste aqui embaixo, o nordeste lá em cima. Ó. Sudeste e nordeste, a gente lembra das praias. Se eu tenho o nordeste desse lado, em contrapartida lá eu terei o noroeste, da mesma forma aqui embaixo. Isso aqui é extremamente relevante para a prova de geografia. Para cair questão de posicionamento geográfico, para cair questões de regiões, cair questões de coordenadas geográficas. Eu tenho que lembrar desse desenho aqui, que é a chamada rosa dos ventos, onde eu vou ter os pontos cardeais. Outro ponto interessante que a gente vai bater nessa super dica é falar em relação às fronteiras do Brasil. Primeira coisa que você tem que lembrar, o Brasil faz parte do continente americano, mais exatamente da América do Sul. E aqui na América do Sul a gente detém 13 países. 13 países. Desses 13 países a gente não faz fronteira com dois, que é Chile e Equador. Para tudo e presta atenção aqui. Se vocês pararem para olhar, vamos dar um exemplo aqui da prova da ESA. Quantas vezes essa questão, exatamente essa questão, já caiu na prova da ESA? Vocês vão parar assim, vão ficar perplexos, vão dizer, pô, professor, mas como é uma questão fácil? É uma questão fácil. Só que o quê? É aquela questão que se eu nunca li, eu não vou ter o conhecimento. Então essa, Chile e Equador, são os dois países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Então, primeira informação extremamente relevante quando a gente fala de fronteira. Bom, a nossa fronteira terrestre ela é maior que a fronteira marítima. A fronteira terrestre ela mede 15.719 quilômetros e a marítima 7.408, tá? Essa fronteira marítima ela começa lá no Amapá e termina no Rio Grande do Sul. Então a fronteira marítima começa no Amapá, termina no Rio Grande do Sul. Dois tópicos importantes para você lembrar aqui. Primeiro, toda vez que a gente está falando em fronteira marítima do Brasil, eu tenho que lembrar que é com o Oceano Atlântico. Tranquilinho. Segundo ponto, essa nossa fronteira marítima, que começa no Amapá e termina no Rio Grande do Sul, ou vice-versa, é aquela a observação geral.
Se a gente for trazer para o detalhe, lá no Amapá, a nossa fronteira marítima começa lá no Cabo Orange. E no Rio Grande do Sul ele termina onde? No Arroio Chuí. Tranquilo? Então essa aqui, ó, é o detalhe maior. Então a nossa fronteira marítima está relacionada ao Oceano Atlântico, ela começa no Amapá e termina no Rio Grande do Sul, ou exatamente no Cabo Orange e termina no Arroio Chuí. Presta atenção. Você tem que pegar nas suas anotações, depois de olhar essa aula uma, duas vezes, e pegar todos os bizus que vai, porque nem tudo a gente consegue escrever no quadro, alguma coisa vai saindo ali durante a explicação. Aqui eu falei que é o Cabo Orange, tá? Aqui na ponta 6 eu falei que é o Cabo Branco, então cuidado. Cabo Branco é ponto extremo do Brasil. Cabo Orange é onde começa a nossa fronteira marítima. E aí outro ponto interessante para você não ser surpreendido. Termina no Arroio Chuí. Pô, nossa fronteira marítima termina no Arroio Chuí. Então ela começa lá em cima na Serra do Cabral em Roraima. Não, veja bem, ela vai até o estado do Amapá, lá no Cabo Orange. Cuidado. A nossa maior fronteira com a Bolívia, 3.125 quilômetros. Essa questão aqui já caiu na prova da ESA, há uns 5, 6 anos atrás, perguntando qual era o Brasil, qual é o país que possuía uma maior fronteira. Nossa maior fronteira é com a Bolívia, 3.125. E a menor fronteira com o Suriname, 593 quilômetros. Tranquilo? Então, de fronteira é isso aqui. O que a gente já se deparou, que nem eu falei para vocês? Essa aqui não faz fronteira com o Brasil, extremamente relevante, cobrada nos mais diversos concursos. E essa da maior fronteira caiu alguns anos anteriores aí na prova da ESA. Maior fronteira com a Bolívia, menor com o Suriname. Um detalhe interessante. Depois que você conseguir massificar essa parte, vamos usar de uma técnica ali interessante, que já era trabalhada lá por Vygotsky lá na educação há muito tempo. Que a gente vai pegando o quê? Primeiro o maior e depois vai tentando incutir ali mais informações. Depois que você tiver consciência de lembrar todos esses aspectos aqui da nossa fronteira, você vai pegar um caderninho, olhando o mapa do Brasil, você vai fazer assim, ó. Pô, vamos lá, vamos me preparar então para não ser surpreendido na questão de fronteiras. Vamos lá. Países que fazem fronteira ao sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Países que fazem fronteira com o Brasil a oeste, Peru. Países que fazem fronteira a noroeste, Paraguai e Bolívia. Você vai montando esse quebra-cabeça. O norte, quais são? Ao norte a gente tem Guiana Francesa, a gente tem a Venezuela, Suriname. Então depois que você já tiver concretizado esse ensinamento aqui, você parte para esse detalhamento. Vai indo ali nos pormenores para conseguir, digamos assim, ó, evitar qualquer tipo de surpresa em questão de fronteiras. Mas já digo para vocês que esses dois assuntos que a gente tem aqui, pontos extremos e fronteiras do Brasil, se você saber exatamente o que foi falado aqui, nessa super dica, você não vai ter dificuldade de resolver nenhum tipo de questão. Certo? Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para estar recebendo novas notificações, novos conteúdos, novas dicas que estão por vir por aí.